saudação especial também ao Coronel Neto, da FETranspar, ao João Arthur Mor, da FIEP, ao Sérgio Augusto Fernandes, da NTT. Vejo também, já mencionei o Stefanello e Horácio Guimarães. O professor Stefanello é uma referência para nós aí ao longo de décadas de dedicação ao Estado. Horácio também, não só à frente do Instituto de Engenharia, como hoje à frente da academia. Adalberto Souza, o meu grande parceiro, o presidente Nelson Luiz Gomes. Nós vamos dar um jeito de não deixar ele viajar nesses 30 dias de férias que ele quer ir para Israel, aí, nós não vamos conseguir sobreviver sem ele. Aí vamos dar uma boicotada. Aí, a Ademar vai me ajudar, aí, né, Ademar? Vamos dar um jeito de segurar o Nelson. Quero saudar também, acho que eu não saudei ainda o Joacir Bonato, meu amigo Lindolfo Zimmer, o Murilo Noronha, que também tem nos acompanhado aí nas reuniões, Nelson Costa, da UCEPAR, já falei. Eu acho que devo ter saudado o Rodrigo Schmidt, também, da FEComércio, que tem estado conosco todas as terças-feiras, e dizer que hoje eu considero assim essa nossa reunião um marco histórico, sabe, governador Pessutti, porque a gente consegue ver aqui, né, de maneira muito humilde, singela, mas nós temos aqui, né, todas as forças vivas do Estado do Paraná. Por um lado, a UCEPAR, aí na figura do Nelson Costa, por outro, né, a FIEP, na figura do João Arthur Mor, que, além de ser um especialista em tudo que diz respeito à infraestrutura, né, daí nós vemos todo o time do Instituto de Engenharia, né, FETranspar, que transporta as nossas cargas, né, e Lindolfo, com a sua experiência, assim como a Ademar, na área de energia, enfim, é um grupo, Herodes, muito seleto, né, de pessoas e de entidades que se dedicam aí pelo bem do Paraná. E, na verdade, o ProParaná e o IEP são meros instrumentos aí de coordenação e de aglutinação através da liderança do Bruel, né, que vem conduzindo essas reuniões às terças-feiras, e para cá vêm os assuntos mais relevantes da nossa infraestrutura. Então, nós já tivemos no passado outras tentativas, aí, etc., que ajudaram a fazer, inclusive, planos de longo prazo do desenvolvimento do Estado, e hoje a gente consegue dar uma contribuição importante, né, através dessas cabeças pensantes que estão aí se dispondo a todas as terças-feiras discutir os mais diferentes assuntos, desde rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, energia, marco de saneamento e por aí vai, né? Engorda de praia, ponte, estradas alternativas. E a gente sempre, digamos assim, manteve uma relação muito boa com a OAB, até porque a OAB é um dos nossos mantenedores aqui no ProParaná, e na figura, né, do ex-presidente Glombe, que hoje coordena o nosso Conselho Superior, do ex-presidente Cássio. A gente sempre procurou manter um muito bom diálogo com a OAB. Mas esse diálogo agora pode se intensificar ainda muito mais através da sua pessoa, né, que coordena esse comitê tão importante dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná, e que a participação tua e da OAB nesse grupo, por certo, traz um reforço extremamente importante, né, institucional, jurídico, político e técnico também, né? Porque muitas das demandas aqui discutidas acabam esbarrando sempre na questão técnica. Então, receber você aqui, Herodes, que é nosso amigo, né? Eu não vou, eu particularmente, me ater a falar muito do teu currículo, mas para quem não te conhece, né, é importante saber que você é pós-graduado em Direito Tributário, Comércio Exterior, mestrando em Direito, ex-conselheiro do CARF, da Receita Federal, representando a Confederação Nacional da Indústria, e presidente da Comissão de Infraestrutura e Sustentabilidade da OAB Paraná. Além disso, é nosso amigo, é um amigo de família, eu prezo muito e tenho o privilégio de ser amigo da família do Herodes aí há muitas décadas, e te receber aqui para nós é um privilégio. Então, com essas rápidas palavras, eu dou boas-vindas a você e espero que tenhamos uma reunião aí muito profícua, e de pronto já passo a palavra para o Nelson para a continuidade dos trabalhos.
Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado, presidente Marcos, aí. E agradecendo em especial ao colega, se assim posso chamá-lo, né? Herodes, já que também militam na área do direito, certo? Então, e hoje, né, faço parte também da Comissão de Direito da Infraestrutura e Sustentabilidade da OAB, liderada aí pelo amigo e colega Herodes, certo? Tenho certeza que nós vamos, essa integração que iniciamos, né, mais efetivamente, mais proximamente, né, na reunião que aconteceu há 2 semanas atrás, certo? Com a presidente da OAB, a doutora Marilena, e isso, com certeza, vai nos ajudar, ou vai complementar, ou vai, né, inovar aí nas iniciativas que nós precisamos para o desenvolvimento do Estado do Paraná, no que diz respeito não somente na infraestrutura, certo? Mas, além disso, que vai na qualidade de vida de todos. Claro, a infraestrutura reflete em toda a qualidade de vida de todos os paranaenses. E tenho certeza que essa plena de pessoas aqui são formadores de opinião, Herodes, e isso só tem agradecido, e os resultados que a gente tem conseguido aí é dessa união, exatamente dessa união. E a OAB, com certeza, vindo nos ajudar, sei lá, a complementar, a somar muito nessa nossa, vamos dizer, labuta, nessa batalha aí por um desenvolvimento melhor, uma infraestrutura melhor do Paraná. Eu só tenho a agradecer, certo, a presença sua aqui, tenho certeza que em todos os eventos a sua contribuição será muito bem-vinda. Agradeço mais uma vez, então, a sua presença aí e devolvo a palavra aí, ô Bruel, você que é o nosso coordenador, moderador, etc., aí das nossas reuniões, memória, secretário, sei lá, você faz tudo aí das nossas reuniões. Você toca chumbo aí, Bruel, e vamos em frente, tá? Um grande abraço a todos. Obrigado, Nelson. Bom dia a todos. Seja bem-vindo, Herodes. Você já é membro do nosso comitê, hoje vem nos brindar com essa apresentação sobre, digamos assim, sobre um maior entrosamento entre o nosso comitê e a OAB. Você sabe, normalmente em nossas apresentações, a gente reserva 50 minutos a 1 hora para o apresentador, depois a gente tem perguntas, assim, mais uma meia hora. E no finalzinho nós damos uma reavaliada nos nossos trabalhos e programação para as próximas atividades. Então, a palavra é toda tua, Herodes. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso comitê. Uma satisfação muito grande. Primeiro agradecimento aqui na pessoa do Nelson e do Marcos, do Makoski, respectivamente presidentes do Movimento Pro Paraná de Engenharia. Para mim, uma satisfação muito grande, e não gostaria de cometer a indelicadeza de citar alguns sem citar os demais, motivo pelo qual prefiro fazer os cumprimentos na pessoa dos dois. Tomo a liberdade de comentar e dizer que, para mim, na minha opinião, de tudo que eu tenho acompanhado, todos os trabalhos que têm sido feitos na área de infraestrutura, reputo que esse grupo, do Instituto de Engenharia do Paraná e Movimento Pro Paraná unidos, dentro dessas agendas, se trata do grupo de maior importância que discute e que vem questionando todos os encaminhamentos do Estado do Paraná a respeito dessas questões de infraestrutura, desenvolvimento sustentável, grandes obras e questões estratégicas do Estado. Então, por esse motivo, para mim, é de extrema importância, também por consequência, esse bate-papo aqui que a gente vem a travar. O tema que fui incumbido de abordar diz respeito, logicamente, a essa agenda e esse estreitamento, e esse cronograma de trabalho que a gente pode também estar inserindo a OAB, no sentido de somar forças, logicamente, registrando ainda que esse bate-papo nosso me deixa com uma responsabilidade ainda maior pelo conhecimento técnico que a gente tem conhecimento aqui a respeito do João Arthur Mor, do professor Stefanello,
que são, logicamente, os pilares aqui de toda essa discussão, e registrar ainda que todas as colocações que a gente faz, e vai fazendo um transcorrer do dia aqui, da manhã, são todas com um cunho, digamos assim, meramente contributivo, sem nenhuma vaidade e sujeito a todas as correções que faço questão de recebê-las de parte de todos os técnicos. Ainda parabenizo também pelo viés político, que obviamente esse movimento também tem, e pelo viés prático, operacional, na medida em que tudo que você tem aqui discutido tem se transformado em resultados práticos de melhoria para o Estado do Paraná. Porque de nada importância nenhuma haveria se essas discussões fossem meramente acadêmicas, não tivesse esse cunho prático, não tivessem pessoas com a larga experiência que tem, como o próprio Fayet, como o próprio Pensucci, né? Eu realmente não gostaria de ficar citando algum para não cometer nenhuma delicadeza de esquecer algum nome, certamente não menos relevante. Dentro disso, eu gostaria de comentar aqui que eu preparei algumas reflexões para a gente bater um papo agora pela manhã, e ainda comentar que eu tomei a liberdade de reduzir um pouco o tempo que me foi incumbido originalmente, para a gente aproveitar mais, inclusive, e também os bate-papos estratégicos de como que a gente poderia estar implementando algumas dessas reflexões. Logicamente que a gente tem também a humildade de estar ciente de que nós estamos adentrando num contexto em que muitos trabalhos já foram empreendidos, muitos estudos já estão em estágio muito avançado, motivo pelo qual a submissão a esse bate-papo aqui, de algumas reflexões nossas, tratam-se de meras diretrizes internas nossas, mas que não menos importante para a gente ter uma consciência de onde a gente está vindo, do que a gente deve refletir e para onde nós desejamos ir. E, nesse sentido, sem mais prolegômenos, prefiro passar agora para essa exposição aqui que eu preparei aqui algumas reflexões, como eu disse. Bom, o que antecedeu, vocês todos estão vendo, né? Se puder colocar, Heródoto, só em modo apresentação, daí ele fica maior na tela. Fica melhor, né? Isso. Agora ficou melhor, né? Bom, o que antecedeu aqui foi essa interação. A gente tem uma satisfação grande na nossa comissão, além do Nelson Gomes, também faz parte o João Arthur Mora. A gente está aguardando a nova portaria com as respectivas reconduções, e muito em breve a gente vai estar dando essas continuidades também. Mas, enfim, do que houve a incumbência, diz respeito a esse início de trabalho em que foram estabelecidos esses vínculos iniciais com a presidente da OAB, com o nosso secretário-geral Henrique Gaed, que foram extremamente receptivos com as proposições do Nelson, do Horácio e do Marcos. Logicamente não podia ser diferentes, foram elas de extrema relevância e de uma clareza assim cristalina, né? Dentro desse contexto, logicamente que a presidente Marlena Winter confirmou a disposição da ordem cooperar dessas discussões. Registramos aqui um passado próximo em que já tivemos alguns trabalhos, digamos assim, vários trabalhos já empreendidos de forma conjunta, como uma participação lá no PELT 2035, que foi uma discussão, até onde me consta, capitaneada pela Associação Comercial, Federação da Indústria, participaram quase todos, né? A gente tem participado de algumas discussões da Orla de Matinhos, pela absoluta importância. Tivemos algumas discussões dessas questões lá da obra do Trevo do Atuba, da Prefeitura Municipal de Curitiba, que já está num tempo absolutamente descompassado com a nossa realidade. Temos a pretensão de dar alguma contribuição para essas discussões da ponte entre Guaratuba e Caiobá e o respectivo desvio rodoviário para a circulação dos caminhões pesados e tudo mais. Dentro disso, como relata ali essa reportagem, o nosso foco, logicamente, desses trabalhos da comissão, da própria ordem, é talvez dar alguma contribuição dentro desses quesitos, como o Marcos do Macoste estava comentando, em especial no que diz respeito ao diálogo, para que algumas dessas atividades do Estado não sejam estancadas, não travem, não sejam suspendidas,
em decorrência de alguma falta de diálogo e alguma questão meramente política ou ideológica que não contribui muito para com o desenvolvimento do Estado e a competição. Para isso, logicamente, a gente tem alguns raciocínios, né, no sentido de estar aderindo a um planejamento que certamente já deve existir a respeito de todos esse desenvolvimento que se planeja, que se deseja, e o planejamento propriamente dito dos objetivos finais das nossas reuniões. E a gente ainda tem a clareza de que nessa reflexão a gente verifica como uma questão de suma importância a discussão política sobre a alocação dos recursos que existam com uma estratégia mais acentuada, no sentido que os projetos existentes eles tenham muito mais eficiência e um maior retorno para a comunidade. A nossa comissão ela empreendeu esses trabalhos iniciais ao longo da gestão do presidente Tássio Telles e inicia agora com a Marilena Winter, com alguns objetivos, sejam eles identificar os projetos de maior relevância para o desenvolvimento do Estado, a reflexão a respeito das adoções de critérios de definições de prioridade para incentivar e cobrar ações do governo, tratar das temáticas de infraestrutura, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, além de atender as demandas, porque, por óbvio, dentro de tudo isso que a gente discute, dentro de tudo isso que a gente conversa, logicamente que o aspecto prático acaba, muitas vezes, se apresentando de uma forma muito mais intensa e com uma necessidade de intervenção muito maior. Herodes, desculpe só te interromper um pouquinho, mas a tua tela continua na primeira tela, tá? Ela não está passando as telas para a gente aqui. A gente está vendo aquela logomarca da OAB aqui. Desculpe. Alguma sugestão dos amigos mais experientes em Zoom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar e vou começar a compartilhar novamente. Tá ok. Toca assim mesmo. Vamos ver aqui. Herodes, aí, agora sim. Agora deu? Deixa eu verificar aqui, só voltar aqui para o local onde eu estava. Dentro desses projetos... Agora está aparecendo os projetos, João? Sim, está com os projetos e estudos da sociedade e do governo. Está perfeito agora. Perfeito. Então, dentro dos projetos e dentro dos trabalhos de maior relevância que a gente identificou, a gente selecionou aqui o PELT 2035, que foi elaborado por diversas das entidades que estão aqui representadas, os próprios planos plurianuais são de extrema importância, e adentrando dentro do projeto do governo, ainda o Paraná Produtivo, e o mais recente, agora a Agenda 2030, no contexto desse Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social que foi criado à vista dessas questões e Agenda 2030 da ONU, essa questão toda, né? Como eu dizia, o PELT, a gente tem, todos aqui certamente já conhecem, desnecessário eu fazer maior digressão a respeito do assunto. Os planos plurianuais se tratam de propostas de trabalho dos governos advinda de obrigatoriedade de lei, que estabelecem e determinam que os governos desenvolvam esses planos, e a gente, às vezes, sabe a existência deles, mas pouca informação acaba tendo. Dentro disso, a gente selecionou aqui o que mais tem ficado em evidência desses planos do governo do Estado, que é o Paraná Produtivo. Ele iniciou um trabalho agora em época mais recente, evidenciando a inexistência de planos de desenvolvimento em várias regiões do Estado, em contrapartida, logicamente, a existência de alguns em outras. Na primeira foto aqui, os que têm logomarca, etc., evidencia-se a existência, e nos demais coloridos, obviamente, a falta deles e o fato deles terem desenvolvido um diagnóstico, levantamento, projeto e execução e recente apresentação. Ainda não entrou em fase de execução desses trabalhos. E ao fazer essa reflexão a respeito do tema desenvolvimento dentro do Estado do Paraná, a gente identifica uma habitualidade do uso do termo. Dentro da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável do Turismo, alterado, que teve o nome alterado, que antigamente era a Secretaria do Meio Ambiente, o IPADES, obviamente, Instituto Paraná de Desenvolvimento Econômico e Social, que desenvolve e empreende esses trabalhos, esses estudos, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, e o
criado, digamos assim, Conselho Estadual do Desenvolvimento Econômico e Social, que arregimenta quase todas as secretarias, é presidido pelo próprio governador. E dentro dessas reflexões aqui, eu trago algumas delas que foram empreendidas por um pesquisador das Nações Unidas e da Universidade de Oxford, que é o Scott Tracker, que juntamente com outros pesquisadores, eles trazem algumas colocações a respeito do tema desenvolvimento e infraestrutura, colocando-os como uma espinha dorsal da sociedade, levando em conta que a essencialidade dos temas da energia, água, gestão de resíduos, transporte e telecomunicações. A gente ainda tem a questão de que a grande preocupação de qualquer empreendimento que vá se desenvolver e que a gente venha incentivar, obviamente a gente tem que tomar uma cautela relativa à sustentabilidade, porque não é admissível hoje em dia que algum empreendimento não respeite esse aspecto na medida em que traga mais prejuízos ou tantos prejuízos quanto uma dívida ambiental incalculável, como a gente já verificou em várias localidades do mundo, como aquele acidente de petróleo ali no Golfo do México, enfim, a própria situação das mineradoras no estado de Minas Gerais e Espírito Santo, que a gente às vezes acaba se questionando, poxa, o custo que gerou isso, realmente as divisas que vêm decorrentes das exportações tem uma proporcionalidade? Tem, mas não se admite algumas passagens, aqui só para fazer um exemplo rápido, aqui da Samarco, por exemplo, lá em Minas Gerais. Tem um valuation da empresa extremamente relevante, juntamente com a Vale do Rio Doce, mas é completamente inadmissível a omissão quanto a questões essenciais de que quando, por exemplo, com um acidente, as comunidades afetadas não chegavam a ter sequer água potável para sua sobrevivência. Então, essas reflexões ambientais e, digamos assim, de sustentabilidade, elas são absolutamente fundamentais no contexto, que a gente tem como muito claro a importância do desenvolvimento, mas sem perder de vista essa questão. A gente tem muito claro ainda, inclusive por parte desses pesquisadores, eles colocam que, em um comparativo histórico, o nível, digamos assim, de investimento, o volume de investimento na área de infraestrutura, ela vem batendo recordes em cima de recordes. E a grande importância da escolha da alocação desses valores, obviamente, elas estão relacionadas aonde elas podem ser melhor potencializadas. Logicamente que a gente sabe a existência, às vezes, de alguma preferência política dentro de alguma prioridade política que a gente, que logicamente, os próprios governantes não têm como fugir, mas essa é a grande importância de entidades como o IEP, como Movimento Pro Paraná, Federação da Indústria, o CEPAR, enfim, todas as demais que participam aqui, juntamente com os representantes, digamos assim, do meio público, políticos e ex-políticos, que são absolutamente fundamentais para fazerem as vozes a respeito disso. E ainda, aqui, aqueles pesquisadores que eu mencionei, eles ressaltam, inclusive, que os próprios projetos de infraestrutura, muitas vezes, eles representam o atendimento daqueles objetivos de desenvolvimento sustentável que eu me referia antes da Organização das Nações Unidas. E o que seriam esses ODS, né? Apesar da importância, apesar da gente escutar muito, a gente às vezes acaba tendo uma informação um tanto superficial pela mídia. E esses ODS, eles são metas pré-estabelecidas que, com a clareza, digamos assim, do incremento delas, objetiva-se e almeja-se resultados melhores dentro desses diversos objetivos estabelecidos. E dentro ainda desse contexto, a gente verifica como extremamente importante a gente categorizar os efeitos positivos e negativos da infraestrutura dentro dessa interdependência de setores e para que a gente faça efetivamente a alocação de recursos aonde respeite a prioridade de investimento, considerando o efeito prático, fazendo aqui, inclusive, uma rápida distinção, que a gente também sabe, mas esquece, às vezes, da natureza efetiva dos temas, por exemplo, de crescimento e desenvolvimento. Eu não sei se todos aqui têm essa clareza, certamente muitos vinculados ao meio acadêmico e os estudiosos, logicamente, desses temas, logicamente têm a clareza de que o crescimento é uma mera referência de produto interno bruto, decorrente, por exemplo,
do faturamento maior de impostos, do incremento da exportação e situações análogas a essa. E o desenvolvimento acaba primando também pelos reflexos práticos deles dentro da questão social, né? Então, logo mais adiante, eu vou trazer alguns números só para ilustrar esses comentários, mas aqui, registrando aqui essas ideias e esses exemplos dessas preocupações, como eu exemplificaria. A gente vai ver logo adiante um dos países que melhor resultados práticos tem de RH, que é a Noruega, e uma empresa deles, sediadas lá no estado do Pará, que é a Hidroalunorte, causando danos socioambientais com vieses dos mais negativos que se pode verificar, que se encontram dentro daquele elenco que eu comentava, de desinteresse, logicamente, de resultados dessas naturezas. A Agenda 2030, que eu comentava antes, aqui só para fazer algum registro rápido a respeito de que, dentre os objetivos deles, se encontra a erradicação da pobreza, em todas as suas formas e dimensões, o desafio dentro de um desenvolvimento sustentável. Lembrando aqui que esses objetivos são 17 objetivos e 169 metas, né? Então, inclusive, o próprio presidente Marco Domakoski, nos idos dos anos de 2000, aproximadamente, foi uma das entidades precursoras, inclusive, no acompanhamento e na promoção desses objetivos, à época desses primeiros que foram elencados. E, obviamente, que o objetivo final do resultado que se almeja é o equilíbrio entre esses três fatores, do aspecto econômico, social e ambiental. Sobre o viés das pessoas, sobre o viés do planeta, acabando com a pobreza, realizar o potencial de dignidade e igualdade em um ambiente saudável, no que diz respeito ao planeta, no sentido de proteger ele da degradação e preservar seus recursos naturais. No quesito lá da prosperidade, num patamar paralelo ao crescimento, mas sem perder de vista esses outros quesitos que eu comentava. Enfim, e assim por diante, a questão previamente elencada por eles da paz. Hoje em dia a gente vivencia essa questão aí da guerra da Ucrânia, que realmente nos tem incomodado e tem trazido alguns dissabores. Aqui alguns números em gráficos, ranking do IDH, onde estabelecem os 5 países com os melhores resultados dentro dos 189, lembrando que o Brasil é o 79º deles, aqui nesse ano de 2018, em um patamar, por incrível que possa parecer, ainda subsequente à Venezuela, sucedendo a Venezuela, né? Então, isso nos traz muito a questionar. E aqui, lembrando rapidamente, aonde nós nos colocamos em termos de produto interno bruto. No ano 2020, início da pandemia, nos encontrávamos no 12º lugar e, hoje em dia, na sucessão aqui de 2021, no 13º, né? Alguns comentários aqui a respeito do crescimento e desenvolvimento que eu já tinha comentado. E aqui a gente vem numa reflexão, digamos assim, por que é que o Brasil, hoje, ele não tem, por exemplo, um crescimento que a China teve, né? E aqui a gente verifica hoje a China, um país praticamente colocando em xeque a posição preponderante dos Estados Unidos, e numa escala de tempo, a gente verifica aqui, por exemplo, uma renda per capita e preços constantes da China no Brasil, vendo um comparativo entre 1980 e 2026, aproximadamente, em patamares nessas proporções. E exportações, aonde tínhamos uma balança similar, talvez, em termos de volume de exportação, e hoje em dia uma discrepância absurdamente menor, né? E aí a gente se pergunta, o que a China fez de diferente, né? Os grandes economistas aqui, o professor Faria também que me corrija, Celso Furtado, enfim, alguns deles elencam, logicamente não sobre essa temática aqui da China, mas o que a gente verifica na sucessão dessa origem, digamos assim, acadêmica, comparada com o efeito prático, o que a China tinha a mais e tem a mais que a gente não tem, por que a gente ficou para trás em todo esse volume, digamos assim, de produto interno bruto e eventuais potencialidades de IDH que a gente poderia ter tido, né? Então, ela teve, indiscutivelmente, em dados momentos, um excesso de mão de obra, com um custo muito baixo. Ela conseguiu estabelecer uma mecânica em que trouxe um investimento muito pesado dentro do país, com uma permuta e troca de tecnologia.
investiu muito em infraestrutura. A gente brinca em muitas oportunidades que cada vez que a gente viaja em algumas localidades lá da China, tem um aeroporto novo e assim sucessivamente. Houve um incremento muito grande da exportação com produtos de valor agregado muito mais intensificado. Além, logicamente, do efeito prático é o fato de ser um país muitíssimo mais competitivo. Logicamente que a gente abstrai aqui nessa reflexão a questão política, porque, obviamente, trata-se de um regime diferenciado. Mais exemplos positivos, como o que a gente acaba vivenciando deles, a gente não pode perder de vista. Por que eles vêm tendo a possibilidade de construir um prédio 57 andares em 19 dias, com 80% de mais eficiência energética, 12 mil toneladas de CO2 em emissão a menos? Enfim, são números assim que nos chamam muita atenção e que, por consequência, trazem o desfecho em alguns outros reflexos, né? No sentido de que nós estamos preparados para os próximos 30 anos, que aquilo que a gente veio acompanhando a discussão que se travou lá do PELT 2030, enfim, assim sucessivamente, a gente, de um modo geral, verifica que o nosso governo federal, nossos governos estaduais, não tem uma preparação suficiente para fazer frente ao que a gente vai vivenciar daqui a 30 anos. Alguém imagina como que uma Visconde de Guarapuava vai estar há 30 anos e felizmente todos aqui nos recordamos 30 anos atrás como era a Visconde de Guarapuava, né? Então a gente imagina que se não houver entidades como aqui os amigos participam, se não houver discussões como essa que são travadas, a gente simplesmente vai acabar passando ao largo de todas as discussões e viraremos reféns das circunstâncias que aqui se apresentarão, né? Porque se a gente depender somente de, digamos assim, não desprezando, logicamente, a importância da mídia, mas a gente sabe que a mídia ela acaba tendo os interesses dela e não necessariamente acaba tendo e apresentando as ideias com a maior clareza que deveria fazer, como nesse caso aqui. Sinceramente, na minha opinião, a Gazeta do Povo aqui registra falta de políticas públicas e de investimentos para os ônibus. Sinceramente, acho que a gente está anos-luz, e os próprios comentários do Jaime Lerner, que quem fizer uma pesquisa rápida no YouTube e nas redes sociais, vai verificar que o próprio Jaime Lerner defendia, inclusive, a criação de metrôs e de sistemas mais eficientes, além de, logicamente, todo o mérito que ele teve dentro das canaletas de ônibus que foram estabelecidas aqui no Brasil, o sistema de transporte do Rio de Janeiro, que recentemente foi praticamente uma cópia nossa. Mas se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com alguns outros locais do mundo, como, por exemplo, esse aqui não vou usar aqui, fazer a pronúncia, Shinkansen, talvez, que é uma obra que se iniciou em 2014, tinha expectativa de terminar em 2027, em que se planeja uma redução na ordem de mais da metade, digamos assim, do tempo de deslocamento entre Tóquio e Nagoya. Aqui no Brasil e aqui em Curitiba, por exemplo, a gente verifica, infelizmente, somente uma coisa: a colocação de novos sinaleiros. A gente não verifica o planejamento, a construção. Lógico, não vou ser tão injusto, logicamente, né, porque tem algumas obras lá, como do Trevo do Atuba, apesar das demoras, que almejam uma melhoria mais substancial, mas num volume ainda muito aquém do necessário. E aqui, já para finalizar, e para a gente poder ampliar esse bate-papo, aproveitando a experiência de todos os amigos aí, e grandes estudiosos a respeito do tema, tudo isso ainda sem perder de vista que, nessas próprias obras, como eu relatava, aquela da China, essa do Japão, eles tiveram e têm a preocupação da harmonização e sustentabilidade entre o tripé do lado econômico, social e ambiental. Almeja-se, com boa parte delas, aprofundando as leituras, em uma redução de emissão de carbono e assim por diante. Então, a gente verifica que a importância dessas reflexões elas se mostram absolutamente fundamentais. Não se admite mais a gente não fazer o acompanhamento dos poderes constituídos a respeito dessas temáticas, né? E terminando, encerrando, agradecendo a oportunidade, gostaria de deixar aberta aqui a palavra para as inúmeras contribuições que certamente a gente terá do professor Stefanello, Fayet, complementando e eventualmente corrigindo alguma reflexão equivocada que porventura tenhamos apresentado. Muito obrigado. Obrigado, Herodes, pelas
essa magnífica apresentação, muito importante. E a palavra está aberta agora. Eu já vi que o Nelson Gomes já está pedindo a palavra. Pois não, Nelson? Bem, mais uma vez, como sempre, o doutor Herodes aí traz muitas questões aí para reflexão. E é importante destacar que todas as obras de infraestruturas, elas provocam alterações no meio ambiente. Tá? Ou em maior grau, menor grau, etc. Não há como você implantar a obra de infraestrutura desde uma pequena construção de uma casa até uma grande construção, sei lá, como uma via férrea, uma estrada, um aeroporto, qualquer coisa que você faça, realmente tem. O que a gente deve cuidar e trabalhar, certo, é sempre para mitigar esses problemas ou buscar alternativas para aquilo que foi afetado na natureza ou no meio ambiente de uma maneira geral, certo? Então, essa é a condição que a gente tem buscado sempre, Heródoto, aqui, certo? Só que isso, muitas vezes, transpassa o conhecimento da maioria das pessoas aqui, certo? A maioria das pessoas, eu sou posso dizer que sou, não digo um zero à esquerda, mas quase um zero à esquerda em termos ambientais. A gente sabe o que vai acontecer, mas não sabe, muitas vezes, como ocasionar e como mitigar. E é importante que se façam os estudos. Então, antes de se começar qualquer obra, certo? Que se analise todas as alternativas possíveis, certo? Para que você realmente tenha a melhor solução, não somente em termos econômicos, em termos técnicos, mas também em termos ambientais, certo? Então, isso é que a gente busca, certo? Fazer. Por isso é este grupo daqui, quer dizer, a gente discute, apresenta, traz os prós, traz os contras também, certo? Não é só trazer vantagem, só vantagem. Não, sabemos que tem ambas as vantagens aqui e buscamos sempre, então, que se tenha no projeto da obra o maior tempo possível para se discutir, claro, dentro do limite tolerável. Tá? Se nós começarmos a discutir, vamos ficar 20 anos discutindo a mesma coisa, não chegamos a lugar nenhum, enquanto a obra necessária, como já discutimos aqui, é o caso, Paraná, Santa Catarina, o pessoal compara o litoral, vamos dizer assim, uma estreita faixa, certo? E Santa Catarina pode tudo, o Paraná não pode nada. Quer dizer, então, alguma coisa está de errado nisso. O que há de diferente, certo? O que os Catarinas, essa é a pergunta final. O que o Catarina tem lá diferente, né? Eu sou catarinense também, certo? O que o Catarina tem de diferente que nós não temos, que eles conseguem fazer tudo lá, certo? Por que lá, de repente, a engorda numa praia sai tranquila, aqui uma engorda numa praia tem que, putz, a vida, tem que ficar discutindo 10 anos, 2 anos, 3 anos. Então, essa questão é assim, o que há de diferente aí, na sua opinião, em relação a isso aí, a esse entendimento aí? Se vocês me permitirem, eu não sei até se o João já saiu, ele comentou que estava com um outro compromisso que ia poder ser... ia precisar, acho que, sair. Se ele estiver por aí, eu até tomaria liberdade de passar a palavra antes para ele, mas como ele já... Acabou de sair, né? O João Arthur está numa reunião do Conselho de Consumidores da Copel. Tá? Tranquilo. Bom, sobre essas duas reflexões, Nelson, o que a gente verifica é assim, primeiro, uma repetição do que a gente conversava antes no início, um pouquinho antes de começar a nossa conversa de hoje. Primeiro de tudo, uma polarização política de temas. A impressão que a gente acaba tendo é que há uma preocupação muito maior em polemizar dentro de uma dualidade, estabelecendo uma discussão entre o desenvolvimento e o conservadorismo, o lado da conservação ambiental extrema e o desenvolvimento extremo. E particularmente, por consequência, eu me alio à corrente de pensamento em que faz uma análise mais equilibrada da situação, no sentido de que a gente não pode ter nem um radicalismo extremo pelo desenvolvimento, custe o que custar, nem tampouco uma preservação exacerbada em que a gente não possa ter as condições mínimas de desenvolvimento por causa de uma imposição, muitas vezes decorrente de interesses
não nacionais, para que continuemos da forma como sempre fomos, como a gente verifica essas discussões lá na Amazônia, essas coisas todas. Então, e aí, por consequência, e por que nós nos sentimos tão à vontade de somar junto com vocês em alguns dos trabalhos que vocês já vinham empreendendo? Porque os projetos que vocês têm escolhido, eles se encontram dentre uma matriz de raciocínio em que traz um respeito e um resultado dos mais relevantes. Por exemplo, essa questão da orla aqui de Matinhos. Repito aqui o que participamos de uma discussão, de uma audiência pública, em que a gente chegou a pesquisar todas as justificativas que haviam, digamos assim, em termos de imprensa, dos porquês de não sair a obra. E, basicamente, se resumiam a duas. Nas palavras de um professor da Universidade Federal, ele dizia que por 2 motivos não poderia sair a obra. Um deles era porque possivelmente a água salgada iria adentrar a água doce do rio e isso causaria impacto que seria muito negativo. E o segundo motivo é que, sem nenhum indicativo de pesquisa geológica feita, alegava-se que a base, digamos assim, da areia na região de onde seria retirado os materiais que seriam colocados na orla, seriam terra e não areia. Mas, assim, o que a gente repara é uma superficialidade muito grande e um viés meramente opinativo, sem elementos técnicos. Então, isso, por exemplo, nos deixa muito confortável de estar somando com vocês dentro dessas proposições de respeito aqui ao paranaense, aos moradores de Matinhos e aos veranistas, para que tenham também o mesmo direito que o catarinense de ter uma obra similar, se não melhor, do que a de Balneário Camboriú, né? Então, eu acho que as reflexões sobre essa questão que você comenta seriam mais ou menos nesse sentido. Obrigado, Herodes, pela tua resposta. Bom, eu estou vendo aqui que estão inscritos, para usar a palavra, o Horácio, o Stefanello, o Fayet e o presidente Domakoski. O governador Pessutti também, viu? Tudo bem. O governador Pessutti também está pedindo. Sim, mas, presidente Domakoski, eu sei que você tem um problema de horário, então eu perguntaria se todos concordariam você usar a palavra agora para ficar mais à vontade daí. Serei muito breve, cumprimentando aí a exposição do nosso amigo Herodes, que traz aí uma visão da Ordem dos Advogados do Brasil, contribui muito, enriquece os nossos debates. Eu só faria uma reflexão que eu ouvi de um magistrado de primeira instância e eu acho que faz sentido e é oportuno eu compartilhar com vocês. Na verdade, nós temos que trabalhar por uma mudança cultural no estado do Paraná. O presidente Nelson colocou, né? Por que Santa Catarina pode e nós não? Criou-se aqui no estado do Paraná, eu acho que a gente tem que dar um pouco de nome aos bois, né? Especialmente no Ministério Público, e especialmente no Ministério Público Estadual, uma força-tarefa que, na crença deles, por exemplo, no nosso litoral, eles gostariam de ver tudo posto abaixo e os índios de volta circulando pela praia. Esta é a mentalidade que eles acreditam, eles têm convicção disso. Então, quando vem um projeto como o da ponte, como o da engorda da praia, ao invés deles, como bem disse o Herodes, vamos pegar os argumentos expostos, prós e contra, para daí tomarmos uma decisão, o que é feito é o seguinte: a minha decisão é não. Então, eu vou buscar argumentos para fundamentar a minha decisão. Entendeu? Quer dizer, existe uma inversão na ordem de valores. Então, vocês vejam que tudo, pelo Ministério Público Estadual, é duro dar nome, mas a gente tem que dar nome. Como é que foi as Pedras Palanganas? Bem que não foi estadual, acho que foi federal ali. Como é que foi a questão da engorda da Praia de Matinhos? Como é que foi a questão do ferry-bote? Como é que foi a questão... Tudo é judicializado. Veja, como é que está sendo agora a discussão da questão da aplicação dos R$1 bilhão aí do Conselho de Recuperações de Bens Ambientais Lesados? Nós
aprovamos a aplicação de 490 milhões numa quinta-feira, 470 milhões, em projetos, todos eles amplamente discutidos, aderentes, etc. Aprovamos na quinta-feira, num conselho que o Ministério Público Estadual do Paraná participa, certo? Debate, discute, não quer votar, mas poderia ter direito ao voto. Na sexta-feira, o Ministério Público entra com uma ação pedindo a anulação da decisão. Quer dizer, então, nós temos que enfrentar assim, esse obstáculo. Quem que está se colocando contra? Né? Então, é o Ministério Público, que está afinado com uma pequena quantidade de deputados estaduais, 3 ou 4, que estão ligadíssimos e que estão também ligados aí a esse pessoal das ONGs que querem usar sempre o dinheiro para estudar o habitat do macaco, para daí elas cobrarem pelo estudo do habitat do macaco. Então, eu acho que esse é o cenário que a gente tem que enfrentar. E, claro, para enfrentar um adversário desse, tem que usar muita sabedoria, muita habilidade, né, conhecimento técnico, chamá-los para o debate. Né? Quer dizer, então, é um desafio grande, mas o que me preocupa é isso, que esse grupo ele toma a decisão e depois busca os argumentos para justificar a decisão, e não ao contrário. Era só essa reflexão que eu gostaria de dividir com vocês aí. Herodes, bom ter você conosco aí. Tá? Satisfação maior minha. Queria complementar alguma coisa, Herodes? Não, a gente... algumas reflexões rápidas aqui. A gente vivencia realmente esse tipo de situação. A gente vivencia, como é de conhecimento de todos também, a existência de alguns interesses que a gente não sabe qual é a origem exatamente, mas que não são relativos e similares aos interesses do governo do Estado do Paraná, ou dos paranaenses, de um modo geral. Existem... eu acho que a nossa grande missão, em outras palavras, é colocar luzes a respeito disso, porque muitas vezes a ausência delas é que permite, de uma forma sorrateira, essas manipulações de opinião pública, essas informações parciais e direcionadas conforme algum interesse específico. Um exemplo clássico de uma dessas obras aí que a gente vivenciou recentemente foi uma necessidade de um amigo nosso, de um conhecido nosso, ir justificar-se publicamente na qualidade de político, dizendo que o filho não estava promovendo a defesa contrária aos interesses de uma determinada obra. Então, a gente sabe que logicamente, que a ausência de luz, a ausência de uma discussão clara e meramente direcionada, ela é negativa. Agora, ouso dizer que existem algumas pessoas que podem até não ser mal intencionadas e que apenas com uma informação parcial ou com alguma reflexão equivocada acreditam que numa defesa digamos assim, transversa, poderia resultar algum outro objetivo, mas, sinceramente, eu acho que a gente ampliar as discussões, é por isso que eu reputo de extrema importância o grupo aqui instalado. Na medida em que a gente não verifica, infelizmente, ou se existe, eu desconheço, outros grupos que fazem essa reflexão a respeito dessas questões. Simplesmente não existe. Né? Enfim, só essa questão, Burel, por favor, siga adiante. Obrigado, Herodes. O doutor Horácio, eu vejo aqui doutor Horácio de Stefanello, Fayet e depois o Pessutti, é isso? Certo? O doutor Horácio, por favor. Herodes, parabéns, Herodes. Foi excelente a tua apresentação. Também agradeço a doutora Marilene por acreditar em nós aqui e entrar nesse grupo aqui, trazendo você para engrandecer nós aqui, Herodes. Uma pena que o governador Mário Pereira não esteja presente hoje, que ele iria dizer uma coisa que ele bate sempre, Herodes: falta de planejamento. Você mostrou exatamente, em específico, a cidade de Curitiba, mostrando o crescimento e mostrou a Visconde de Guarapuava. Sem um planejamento, nós não vamos conseguir nunca sair disso aqui. E você só vê exatamente isso, o pessoal colocando semáforo.
velocidade 40, 50 e 60 numa avenida só. Você já nem sabe... Semáforo e radar, hein, Horácio? Semáforo e radar. Exatamente, porque você não sabe se aquele 50 é agora, o 40 tá, ou é o 30, então a gente está perdido, totalmente perdido. É uma indústria do radar, como diz o Marcos aí. E nós estamos precisando que os nossos governantes eles se atenham a uma equipe de planejamento de longo prazo, para poder resolver todos os problemas, tanto das cidades como do Estado. Nós estamos tentando fazer, mas nós estamos apagando incêndio, Herodes, porque é o que está acontecendo, como foi dito aqui pelo nosso pessoal, é a pedra, o litoral, é a ponte, está necessitando mais um problema lá, nós tentamos incendiar a questão do pedágio, mas tudo isso, o que está faltando é planejamento. Nós tínhamos que fazer força para que os governantes eles se organizassem para ter um planejamento. O Faye está aqui presente, é uma cabeça boa para isso, e ele bate sempre que uma hora vai estourar. O que ele está escrevendo e falando para nós, uma hora vai estourar. E a 277 vai acontecer uma zebra e nós vamos paralisar todo o transporte para Paranaguá. E fica só nesse vai e vem, nós não conseguimos efetivar realmente essas proposições que a gente faz aqui. Mas eu agradeço a tua presença, Herodes, agradeço a doutora Marilene por acreditar em nós aqui e estamos sempre à disposição de você e da OAB. Parabéns, Herodes. Na verdade, só fazendo um comentário rápido aqui, Horácio, na verdade, quem está de parabéns são vocês, por estarem empreendendo essas discussões, por estarem tendo essas iniciativas e por estarem materializando essas reflexões, essas iniciativas na forma de ações práticas, como, dentre elas, o que foi mencionado lá, a terceira pista do aeroporto. E se não tivesse um representante aqui do Movimento para o Paraná, da Academia e do Instituto de Engenharia, teria passado batido, o secretário, que se dizia muito amigo do ministro, acabou não fazendo uma intervenção que precisava fazer e acabaria não saindo uma terceira pista. Então, na verdade, eu tomo a liberdade, eu acho, de fazer o cumprimento ao inverso e a gente parabenizar e agradecer a vocês por estarem empreendendo e desenvolvendo esses trabalhos. Sabe, Herodes, eu sempre falo, se você for às 6 horas, 6h15, 6h30, no 15º andar do IEP, e você vê a Marechal, você fica louco. Hoje, 2022. Eu imagino como é que vai ser em 2030, daqui a 8 anos. Não tem solução. Se nós não resolvermos alguma coisa, não vai sair. A questão que você falou do Lerner, eu conversei uma vez com ele e ele falou que havia necessidade realmente do metrô. E o pessoal acha que o Lerner era contra, né? E se nós não tivermos um transporte coletivo aceitável, você não vai deixar teu carro em casa. E eu saio, você sai, o Domakoski sai, o Faye sai, cada um sai com o seu carro. E nós vamos aumentar cada vez mais esse funil e não vamos conseguir resolver. Se nós tiver alguma coisa adequada, nós abandonamos o carro e vamos com aquela solução adequada. Mas como é que você vai entrar num ônibus vazando de gente aí às 6h30 da tarde? Você não tem condições para isso. E aproveitando o gancho, se me permitir, Horácio, uma reflexão aqui rápida. Todos nós aqui já devem ter viajado, por exemplo, para Londres. Na minha opinião, um dos melhores sistemas viários em que a integração entre o metrô, o ônibus e o táxi. Os carros praticamente não existem no centro da cidade ali. E você consegue se deslocar para qualquer lugar com uma eficiência muito maior, uma geração de CO2 muito menor, e com um custo muito menor, porque a gente acaba se esquecendo. Eu estive um tempo atrás num evento lá da USP,
em que o Conselho a Comissão de Infraestrutura Federal discutia essas questões. E um dos palestrantes abordava exatamente isso. Qual é o custo que a gente tem ao ter que cruzar a cidade despendendo 3 vezes maior? Aqui a gente viu ali uma reflexão rápida aqui do que acontece no Japão, uma preocupação em reduzir o tempo de deslocamento. Aqui não, aqui o pessoal parece que não tem essa consciência do custo agregado que gera, e isso acaba virando um custo Brasil, custo Paraná, muito pior, né? Então, só fazendo É exatamente isso, Heroto. Se você verifica aí, está aí o Nilson e está aí o Nelson Costa. As empresas privadas, cooperativas, ela tem uma grandiosidade hoje dentro do Estado exatamente pelo seu planejamento de longo prazo, né? Não há uma ingestão que você vai colocar alguém para dirigir aquela cooperativa por não ter capacidade. Então, o que falta realmente é o planejamento e as pessoas certas nos lugares certos, para que a gente consiga resolver todos esses problemas a contento. Realmente, doutor Horácio, isso é verdade. Agora, o problema é que tem que ter planejamento, e no planejamento tem que ter um planejamento do tempo para fazer as coisas. Foi falado aqui do famoso viaduto do Atuba. Esse troço foi projetado há 25, 30 anos atrás. O dia que ficar pronto, nasce morto já. Entende? Esse que é o problema. Entende? A gente está falando, a obra da 14 anos de construção. A obra da Visconde de Guarapuava, foi feita nos anos 40, assim, foi sei lá o quê, não me lembro quem que era o prefeito na época, fez, foi um contrato até que não foi paga a obra, tem uma história por trás disso, foi 3 eixos que foram feitos, a Visconde de Guarapuava, a 7 de setembro a e a Silva Jardim, né? E foi uma coisa que aguentou tranco até agora estão complicando. Mas tudo bem, vamos continuar aqui na sequência. O Stefanello está pedindo a palavra. Rapidamente, primeiro, Heroldes, parabéns pela tua colocação, muito franca, muito aberta e muito correta. Em segundo lugar, discorrendo, quando eu falo normalmente sobre crescimento e desenvolvimento, primeira coisa, a separação. Crescimento, como Heroldes diz, é aumento do PIB. E desenvolvimento é algo muito mais amplo, muito mais complexo, que envolve melhoria do nível de vida, de bem-estar, dos usos, costumes, valores, tradições, a participação maior de todos na geração do PIB, no aproveitamento dos resultados. E para ter desenvolvimento, de fato, nós precisamos de um modelo político, um modelo econômico e um modelo social. Não adianta pensar em desenvolvimento baseado em modelo econômico. É modelo político, econômico e social. E o político, a meu ver, tem 2 variáveis fundamentais. Educação, que permite o acesso à informação e ao debate de ideias. E, segundo lugar, democracia, que combate a oligarquia nefasta sob todos os aspectos do médio e longo prazo. Educação e democracia é a base do modelo político. O modelo econômico, sem sombra de dúvida, tem uma variável fundamental: investimento produtivo, no mínimo de 25% do PIB. Isso está provado. O Brasil nunca investiu isso, a não ser lá nos governos militares. O investimento no Brasil está abaixo de 20% do PIB, de 14,6% a 20,1% do PIB. E é por isso que tudo engargala. Investimento produtivo, sim, em termos econômicos, sociais e ambientais, como muito bem o Heroldes colocou. E o investimento, você sabe, transporte, energia, comunicações, água, coleta de resíduos, etc, etc, etc. E o modelo social tem 2 variáveis. A primeira variável do modelo social é distribuição de renda. Nenhum país é rico se a maioria da população é pobre. Então, distribuição de renda. E segundo, geração de cidadania.
Cidadão é o cara com direitos assegurados por lei, mas com obrigações. E a primeira obrigação de um cidadão que quer crescimento e desenvolvimento é para com o trabalho, e não com o ócio. Então, educação, democracia, investimentos produtivos, distribuição de renda e geração de cidadania é o que a maioria dos países desenvolvidos fizeram e que conseguiram crescimento e desenvolvimento através do tempo. E isto baseado em nível de governo, de fato, numa variável fundamental que o Herodes aqui colocou magistralmente: planejamento. Ninguém sabe para onde vai se não tiver o rumo traçado. E segundo lugar, e aqui nós temos que colocar o IEP e o Pro-Paraná, sociedade vigilante. Vigilante e com possibilidade de dizer não ou dizer sim. Dizer não para o que acha que está errado, ou dizer sim para o que acha que está correto. E, nesse caso, efetivamente, o IEP e o Pro-Paraná fazem um papel fundamental. Era isso que eu queria colocar rapidamente para, digamos assim, ampliar um pouquinho esse debate sobre crescimento e desenvolvimento e, efetivamente, o nosso papel como representantes de sociedade nos vários setores e de forma vigilante e de forma absolutamente aberta em termos políticos, em termos econômicos ou sociais, mostrando o que estas entidades, o que ela acha que é correto, e colocando os governantes de forma clara isso, e mostrando o que está errado, e colocando os governantes e a sociedade como um todo o que acha que está errado. E daí o porquê nós, sim, somos importantes também nesse aspecto do crescimento e desenvolvimento aqui do Paraná, da região de Curitiba e das demais regiões do estado. Parabéns, Herodes, pelas tuas colocações, muito bem-vindas neste fórum. Obrigado, doutor Herodes. Essa fala do Stefanello é justamente o que nos deixa, assim, em estado de graça participando do grupo, porque sabe que aqui me ocorre uma passagem rápida. Alguns anos atrás teve uma conferência da OAB no Rio de Janeiro e eu estava lá presente. E dentre várias temáticas que se desenvolviam as conversas, existia um determinado grupo com um expoente do meio jurídico que apresentava um determinado tema de empresarial, meio com tanto vinculado ao desenvolvimento. De cerca de 150 a 200 posições disponíveis, tinham no máximo 10 pessoas assistindo. E, em contrapartida a isso, a gente via alguns outros temas, não desmerecendo absolutamente, a gente sabe da importância dessa questão da igualdade, essas questões raciais, essas questões de direitos, elas têm a sua importância, mas em alguns outros grupos de discussão, essas outras temáticas tinha cerca de 200 pessoas, 100 pessoas na fila de espera para entrar, e a gente repara que, por consequência, a sociedade, como modo geral, é um espelho disso. Ninguém se preocupa com as questões maiores e mais importantes. Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui, porque a gente vê esse discernimento em falas como essa do Stefanello, como a do próprio Fayet, que é um lutador aí por essa temática, né? Então, isso nos deixa uma satisfação muito grande e que nos faz só parabenizar e reiterar as congratulações anteriores na pessoa do Marco, na pessoa do Nelson e do Horácio aí também. Obrigado, Herodes. Bom, o Fayet está na fila aqui e na sequência o governador Pessutti. Fayet, a palavra é sua. Bom, primeiro eu também tenho que cumprimentar o Herodes, isso é até suspeição pela amizade que eu tenho por ele. Eu gostaria de pegar alguns pontos críticos para vocês. Em primeiro lugar, talvez, não sei se tem alguém que tenha tido a experiência que eu tive na minha vida profissional. E fui assessor do Ministro da Indústria e Comércio, fui secretário-geral adjunto do Ministério da Fazenda, né? Fui presidente do Banco do Brasil, diretor do Banco do Brasil, fui deputado. Então, eu conheço Brasília do avesso. Tá? Brasília é resultado do povo brasileiro.
triste dizer isso para vocês. E como é que está na prática? Então, tem uma turma que fez concurso em Brasília, decorou a apostila, passou em primeiro lugar e assume cargos em Brasília. Prestem atenção nisso. Mas esses caras, se você der uma enxada, ele não sabe de que lado pega, porque não tem sentido prático nenhum. Certo? Eu acho que eles têm, do lado, um grande valor, até eu não posso criticar integralmente a integridade deles, mas a falta de experiência prática. Eu quero mostrar essas coisas para vocês. Vou dar um outro exemplinho. Em 2005, eu fiz um estudo aqui para a Federação da Agricultura sobre os pedágios do Paraná, porque eram os mais caros do Brasil. Muito bem, descobrimos que o valor da outorga era responsável mais ou menos por 40% de impacto no valor da tarifa. Montamos um grupinho, quando eu montei em Brasília uma Câmara de Logística no Ministério da Agricultura, graças ao meu amigo que era ministro, Roberto Rodrigues, e esse grupinho tratou de procurar um novo modelo para as licitações. Nos fixamos na menor tarifa. Começou a dar certo. De repente, muda o ministério, chega um novo ministro e inventa uma fórmula mágica que não tem o interesse dos usuários. A reação da sociedade brasileira foi insignificante. Ela só foi pesada aqui no Paraná. Então, este é um ponto. Nós temos coisas que estavam certas e foram deformadas, e a sociedade engoliu. Certo? Temos coisas que sofreram tentativa de deformação. O terminal de grãos do Maranhão, certo? Eu fiz a modelagem operacional. Muito bem. Queriam destruir o projeto. Graças ao meu amigo Renzo Stefanes, que era ministro, numa reunião, ele bateu, deu uma porrada na mesa e nós conseguimos manter o terminal de grãos do Maranhão. E já estamos na segunda, no terminal 2, no mesmo modelo, funcionando. No Pará, eu não consegui repetir essa hipótese. Então, minha gente, nós temos que pensar o seguinte: vamos tentar estruturar aqui o nosso quintalzinho. Vamos ver uma solução prática aqui para nós, né? Vamos continuar trabalhando dentro dos nossos ideais, conforme se desenhar. Inclusive, nesse caso do pedágio, Herodes, eu quero até te pedir um grande favor. Muita atenção para uma questão. Na audiência pública, eu levantei uma questão que eu considero chave. É o grande problema do Brasil. Ele tem muitas vantagens, tem água, tem energia, tem o que você quiser, terras cultiváveis. Agora, ele é grande demais, dísparo, absolutamente heterogêneo na sua estrutura e dificulta que Brasília centralize todas as decisões. Então, no caso do pedágio do Paraná, eu gostaria que vocês pensassem numa proposta que eu fiz. E estou tentando que algum parlamentar apresente isso no Congresso Nacional, como alternativa voluntária para os estados que quiserem fazer. Criar um convênio entre o Estado, a União, a Associação dos Municípios, para fazer a gestão da malha viária. Porque como é que nós estamos trabalhando? É um troço que vem de Brasília. De repente, em Porto de Paranaguá, funcionando que é um relógio, vem uma ideia de liquidar com o Porto de Paranaguá. Isso é de Brasília. Então, nós precisamos ter um problema de governança regional. Agora, para isso, precisa ter pessoas que tenham cabeça para aceitar a crítica. Eu, em cada lugar da minha vida onde eu administrei, primeira coisa que eu fiz foi montar um comitê de crítica para saber o que estava errado, porque não me interessa saber o que está certo. O que está certo é automaticamente o que eu busco. Agora, eu preciso saber onde estão os erros, porque
Porque se eu não souber onde estão os erros, eu não os corrijo e não consigo realizar o meu ideal. Então, nós precisamos adotar modelos regionais, porque a esperança em Brasília é uma coisa mais remota. Não vamos perder nosso ideal, mas pense nisso. Vamos começar com o caso das rodovias. Vamos tentar uma governança de toda a malha dentro do estado do Paraná, porque daí o planejamento sai mais preciso. Nós vamos misturar as questões nacionais, as questões macro, as altas tecnologias, tudo isso com o cara que está no cabo da enxada. Nós estamos vendo a realidade concreta, certo? Eu estou fazendo um trabalho agora nesta questão dos pedágios, e estou sentindo isso. Se nós tivéssemos uma governança integrada, nós já teríamos resolvido tudo isso. Mas não, um quer um negócio, quer ser o rei ali, rei lá, não, acaba dando essa questão. Pense, vamos tentar montar esquemas de governança para nós podermos tentar trazer os erros para corrigi-los e adotar soluções que integrem as experiências, os conhecimentos das diversas pessoas que participem. Só não vamos mudar a nossa diretriz, nosso ideal de conseguir o desenvolvimento social. Esse é um apelo que eu faço a você, que eu acho que se nós mudarmos a governança, nós vamos mudar radicalmente. Eu tive essa experiência na minha vida profissional e tive sucesso no Banco do Brasil e principalmente no Banco do Estado, que eu peguei um bicho falido e entreguei. Um banco recuperado, redondinho, que depois foi falido por outros. Comentários de sempre. Desculpe, Brel, acabei, acho que antes de você formalizar a passagem da palavra, acabei iniciando o comentário. É uma satisfação sempre muito grande ouvir o nosso sempre professor também, Fayet, que há muitos e muitos anos a gente escuta aí suas reflexões e com a sua experiência, que são, logicamente, de suma importância. Aqui cabe, inclusive, um comentário da minha parte no que diz respeito ao funcionamento da OAB Seccional Paraná, que, obviamente, estará mais vinculada a esses cronogramas de trabalho que a gente empreenda. A maioria deles, a maioria dessas temáticas, a gente precisa ter algumas formalidades, porque alguns exemplos eu dou assim. Eu não sou autorizado a falar em nome da OAB, assim como praticamente ninguém o é, à exceção da presidente. A presidente, ela pode falar em nome da OAB conforme deliberação colegiada do Colégio de Presidentes das subseccionais, lá, digamos assim, das seccionais lá em cada cidade do estado. Então, e dentro dessa sistemática de trabalho, a gente precisa obrigatoriamente trabalhar sobre algumas demandas, por exemplo, e formalidades. Dentre elas, a gente possui processos internos de aprovação e autorização e desenvolvimento de estudos, pareceres e assim por diante. Então, o que você comenta, Fayet, logicamente, vem como sempre aliado a teus comentários, aspectos de vanguarda, na medida em que isso está absolutamente alinhado, inclusive, com aquele ESG, que o pessoal comenta bastante, que é ambiental, social e governança, algumas premissas aí que a administração moderna tem empreendido de uma forma muito intensa. Confesso ainda que a gente, como sendo da área jurídica, a gente tem inúmeras, digamos assim, deficiências de ordem econômica e administrativa, e que certamente muito podem ser supridas pelo vasto conhecimento aqui dos amigos. Mas o que vocês consigam, digamos assim, nos disponibilizarem de materiais e elementos, nos franqueando, então vamos montar um projeto de governança para aderir. Como seriam essas bases? Como que nós trabalharíamos? A gente vai ter que escolher algum parlamentar, vai ter que passar primeiramente, de forma óbvia, pelos crivos internos do Movimento Pro Paraná e Instituto de Engenharia, que são as entidades que sediam aqui essa nossa conversa. E a partir do momento em que a gente vá alinhavando essas questões, a gente consegue evoluir. Lógico que a gente tem a ciência do quão urgente
essas questões são, porque senão, de forma óbvia, acabará se repetindo histórias antigas de que não, o pedágio é muito bom, obrigado, e o custo acaba vindo para a população no modo geral e a ineficiência correspondente, né? Então, em resumo, obrigado, assim, doutor eu só te pediria, seria uma materialização disso. Né? Obrigado, doutor Jones. Com a palavra agora, o governador Pessutti. Oba, Bruel, que alegria revê-lo e a todos os demais. Eu passei aí um bom período ausente das nossas reuniões por uma série de fatores, mas hoje estou aqui já sendo acossado para sair para um compromisso, mas ainda esperei para poder fazer essa manifestação de agradecimento aos companheiros que têm sido tolerantes com as minhas ausências, não são vontades pessoais, são decorrentes do dia a dia, da vida pessoal, familiar e da saúde de cada um de nós. Eu quero, em primeiro lugar, aqui dizer que fiquei muito feliz com a intervenção do Herodes, com aquilo que aparteou ou fez considerações o Dom Makoski, o Nelson, o Horácio, o professor Stefanello, o meu amigo Fayet e você também, Bruel, e aos demais que certamente irão se pronunciar. De tudo isso, eu aprendi hoje aqui mais algumas coisas que são importantes, né? Mas uma, eu reforcei aquilo que sempre tive comigo. Não adianta nós termos legislativos atuantes, não adianta nós termos governantes que tenham vontades para isso ou para aquilo, se nós não tivermos uma sociedade civil organizada que seja, como foi dito aqui, vigilante, que seja cuidadora, que seja debatedora dos interesses do Estado e que seja uma sociedade que proponha, através dos seus debates, soluções para os problemas que nós temos. Eu vejo, por exemplo, a gente falou aqui muito de travas, de entraves, de barreiras, Ministério Público, são ONGs, são entidades que fazem de forma a prejudicar ou a retardar ou a não permitir que algumas coisas aconteçam. Eu vejo, por exemplo, eu luto há 32 anos para que seja construída a ponte de Guaratuba. Eu era constituinte, junto com o deputado Anibelão, apresentamos a emenda e colocamos na Constituição que o Estado tinha que fazer uma ponte ali. Então, há 32 anos, esse caboclo aqui, que não é nenhum cientista, não é nenhum PhD nisso, naquilo, já entendia que nós tínhamos que quebrar aquele gargalo, resolver aquele gargalo. 32 anos se passaram e não aconteceu. Aí você pode perguntar, mas você foi governador? Eu fui governador, sim, 9 meses, 3 meses podia algumas coisas fazer, 3 meses era eleição e 3 meses tinha um governador eleito. E isso é uma das dificuldades também que a gente tem, que é a substituição dos governadores e que não dão sequência, muitas vezes, aos estudos e projetos que já estão em andamento por governos anteriores. Essa questão da engorda da praia, por exemplo, eu, como governador, tentei, mas tentei de todos os modos fazer a licitação. Na época, custava em torno de 30 milhões, eu tinha o dinheiro em caixa, só não tinha autorização da Capitania dos Portos. Não consegui fazer a licitação e depois o Beto Richa veio, modificou o projeto e não conseguiu fazer. E agora o Ratinho, felizmente, inclusive com o apoio aqui da sociedade civil organizada através do Movimento Pro Paraná, Instituto de Engenharia e outros, está conseguindo iniciar esta obra importante. A questão, por exemplo, da duplicação Guaratuba-Garuva, a duplicação ali de Guaratuba, Matinhos, até Praia de Leste e Pontal, esta faixa de serviços ali em Praia de Leste, ali em Pontal do Paraná, tudo isso nós apresentamos projetos, autorizamos EVTE em 2010, portanto, há 12 anos atrás, nós já entendíamos que isso era urgente e infelizmente, não aconteceu por conta de tudo isso que se falou. Então, eu quero aqui agradecer ao Herodes pela sua participação, cumprimentar você, Bruel, pelo trabalho que sempre faz à frente desse nosso Comitê de Infraestrutura e dizer que eu tiro desta nossa
prosa de hoje, peço permissão daí para me retirar para o meu compromisso com a dona Regina. Eu tiro de hoje aqui o seguinte, que realmente, Stefanello, crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra. Que realmente, meu amigo Fayet, não adianta ser o melhor na cátedra se não souber pisar no barro e puxar a fila para resolver os problemas. Eu estou feliz com a reunião de hoje, principalmente porque estou convicto pelas afirmações que vi, que a convocação que eu sempre fiz à sociedade civil organizada, ao nosso G10, G7, ao nosso movimento Pro Paraná, ao nosso CREA, o Instituto de Engenharia, ele está se materializando nas ações que agora permanentemente, semanalmente, o nosso movimento Pro Paraná e o Instituto de Engenharia levam adiante através das nossas reuniões. Parabéns, abraços e estou sempre ao dispor de vocês. Obrigado, governador. Doutor Herodes, queria complementar alguma coisa? Na verdade, do que exposto pelo nosso governador Orlando Pessutti, irreparável, como sempre, suas reflexões, e ainda mais feliz em saber da origem das suas convocações da sociedade organizada para que travassem essas discussões que agora se viabilizam, enfim, né, e que significam, no mínimo, que estamos no caminho certo das discussões, né? Olha, eu só quero, dentro dessa consideração final, viu, Herodes, dizer que quando vice-governador, antes já como deputado, mas principalmente quando vice-governador, nós fizemos uma fabulosa parceria com a AJUF, com a PAJUF, com a OAB, ao tempo era o Glombe, se não me engano, que presidia, o Anderson Furlan, o Bochonec, nessa luta memorável que foi para conquistar o Tribunal Regional Federal aqui para o Paraná. Inclusive, quando a emenda constitucional foi aprovada e precisava de ter uma ação efetiva e concreta, como essa que o Fayet falou, você tem que saber pegar na enxada e como saber dar a enxadada para arrancar a minhoca, senão não adianta, senão você vai... Naquela oportunidade, disser, olha, nós precisamos apresentar de hoje para amanhã um local para dizer onde poderá funcionar o Tribunal Regional Federal aqui do Paraná. E eu imediatamente assinei um ofício destinando o canal da música, onde funciona hoje a TV Educativa. Naquela ocasião, nós tínhamos como remanejar a TV Educativa e eu disponibilizei todo aquele espaço. Então, é isso que nós precisamos. Quer dizer, nós estamos aí muitos e muitos anos de lida. Por exemplo, o pessoal diz, mas fazer a estrada 101, por exemplo. Eu fico imaginando a 101 de Garuva até ali Alexandre, contornando a Baía de Guaratuba, furando ali 1 ou 2 túneis. Mas vai destruir a Mata Atlântica. Meu Deus do céu, eu ando pela rodovia 277 até Paranaguá, no litoral do Paraná, desde 71. Portanto, há 51 anos, todos os anos, eu vou diversas vezes para o litoral por ali. Eu não vejo uma degradação assim que justificasse nós fecharmos, por exemplo, a 277. Eu não vejo que ali a Alexandra Matinhos, que foi construída, eu passo por ali e vejo aquelas florestas todas vicejando, eu vejo a mata, eu vejo tudo ali, eu não estou vendo uma degradação, eu vejo a estrada ali que vai de Paranaguá, ali pela região do Palmital até Praia de Leste, passando ali sobre o rio Guaraguaçu, eu não vejo uma degradação, uma destruição, e por isso eu sempre defendi a faixa de serviço, até como protetora desta região do Sambaqui, dessa região do Guaraguaçu, da Mata Atlântica, porque nós colocaríamos a faixa de serviço como realmente uma barreira ao crescimento urbano ali da região do município de Pontal do Paraná. Então, infelizmente, lamentavelmente, tem pessoas, como diz o companheiro Doma Costa, que só pensam o lado não. O lado não, o lado não. E eu sou diferente, eu sempre penso o lado sim. Meu pai sempre me diz, filho, pense em construir, pense em fazer a sua carreira política construindo amigos, construindo bases de apoio, construindo. Não fique botando defeito, não fique querendo desmanchar dos outros, prejudicar os outros, não. Faça o bem por você, que você estará fazendo o bem para todos. Então,
é nessa linha que eu sempre imaginei. Eu imagino essa 101 de Garuva, Alexandre. Não precisa andar quase 100 quilômetros, subindo quase 1.000 metros até chegar em São José dos Pinhais, e depois descer de novo 1.000 metros. Quer dizer, você anda o dobro e tem que subir 1.000 e descer 1.000. Quer dizer, então, do ponto de vista da logística, do ponto de vista do custo Paraná, do custo Brasil, a 101 seria maravilhosa e dá para fazer, tanto que nós temos estradas de São Paulo para Santos, de Santos para o Rio, de Santos até a 116, passando ali pela região do Peruíbe, que passam por dentro da Mata Atlântica e não tem nada acabado, não tem nada destruído, é só tomar cuidado e executar as compensações que precisam ser feitas, as mitigações que têm que existir. Então, dá para fazer, dá para fazer. Agora, precisa ter realmente muita determinação e muita boa vontade e termos, como eu disse aqui, uma OAB, um CREA, um Instituto de Engenharia, um G7, o Movimento Pro Paraná, etc., 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 vigilantes, se reunindo, discutindo, debatendo e cobrando. Era isso. Satisfação grande. Obrigado, governador. Sempre é uma satisfação revê-lo. Estamos morrendo de saudade, com satisfação que temos você de volta aqui com a gente. Aqui. Quero ver se participa mais. Antes do governador sair, eu só gostaria de dar um plá para ele. Grande Horácio, diga. Meu querido irmão, engenharia é a arte de aplicar ciência para a conversão ótima de recursos naturais em benefícios para a humanidade. Aonde você colocar engenharia, você resolve todos os problemas sem afetar nada. Parabéns, parabéns. É isso aí. Então, bom, dando sequência aqui, o Jaime Sunier está pedindo a palavra. Com você a palavra, Jaime. Bom, obrigado, Bro. Bom, Herodes, primeiro, parabéns. Eu gostei muito aí das tuas colocações, o pessoal realçou vários aspectos dela, mas, para mim, o que me parece mais importante é essa discussão aí da nossa função, nós como Instituto de Engenharia, nós como Pro Paraná, como OAB, como Petranspar, como todas as entidades que se reúnem para discutir, para auxiliar no desenvolvimento, né? Você usou excelentes exemplos ali da capacidade de planejamento, por exemplo, de Curitiba, que se perdeu, né? O IPU, que na década de 60 o Ivo Arzua tinha criado, e ele desempenhou muito bem durante talvez 20 anos, depois se perdeu, hoje parece mais preocupado em preservar uma memória de alguma coisa do que em criar e dar diretrizes para o crescimento da cidade, né? O planejamento está diluído em diversas secretarias que não conversam, etc. No Estado não é diferente, nós também tivemos momentos de um bom direcionamento, e o que se vê nos últimos 30, 40 anos é uma perda dessa coordenação, dessa capacidade, até da competência, né, do governo do Estado de traçar linhas aí que pudessem orientar esse crescimento. E aí, pegando um pouco do Nelson, ontem estava lendo aí que Santa Catarina agora passou Rio de Janeiro e é o terceiro estado de maior renda per capita do Brasil, né? De alguma maneira, Santa Catarina tem alguma coisa a mais que nós deixamos de ter, ou nós perdemos, ou que eles fazem melhor que nós, né? Então, apesar de, não, como Estado, não ser dos maiores estados, ele deve ter alguma diferença lá, eu não sei se você vislumbra isso e tal. Na questão nacional, você compara um pouco a Rússia, eu não gosto muito de comparação, perdão, com a China, né? Eu não gosto muito de comparação com a China, acho que é um pouco... Mas tem outros exemplos muito parecidos, o caso da Coreia do Sul, Taiwan, Austrália, etc., que me parecem mais próximos a gente, né? E o que muda nisso, né? Quer dizer, o que leva a que esses países consigam, apesar de não serem autocráticos, não serem autoritários, terem um planejamento de longo prazo, né? E aí vem essas entidades, né, que chamam de think tanks lá e tal, e mesmo os Estados Unidos, Canadá, etc., a Europa toda, e essas entidades do terceiro setor são fortes e aparentemente conseguem convencer os governos e dão uma linha sequencial, né?
não são projetos de governo, mas são projetos de estados, projetos de nação, né, que são construídos ao longo do tempo, né? E por isso que a gente atua, e por isso a gente defende que entidades como o ProParaná, como o Instituto de Engenharia, obviamente, como a OAB e tal, pensem nesses projetos que temos de muitos anos. Você falou do PELT, que a gente ajudou a fazer, o PELT 2020, o PELT 2035, a gente agora gostaria de modernizar, né? Mas a gente fica triste, como o governador Pessutti falou, de repente um governo vem com uma ideia e tal, outro governo já não gosta daquilo, se esquece aquilo fica morto um tempo, a necessidade só vai crescendo, etc., né? Então, retomar o poder da sociedade civil, eu não diria tanto vigiar, eu acho que até os órgãos de controle estão também, além do judiciário, também estão super atrofiados, né? Mas eu diria assim, ser proativo, né? Eu acho que a grande experiência falou da terceira pista do Afonso Pena, a gente falou da Palangana, quando a sociedade civil foi proativa, ela chamou para si a briga, ela mostrou os erros evidentes aí dos órgãos de controle, nos projetos especialmente, que não há essa Palangana foi uma coisa horrorosa, né? A maneira que eles atacaram o projeto e a realidade do que saiu, né? Eu não vi ninguém sair de lá e pedir desculpa, dizer, nós estávamos totalmente errados quando a gente se opôs à Palangana, né? Não houve prejuízo ambiental nenhum, atrasaram lá não sei quantos anos, custaram não sei quantos milhões. Eu não vi ninguém disposto a ressarcir o Estado sobre esse erro primário, eu diria até, não sei se não diria má fé, mas diria um erro primário, né? Então, mas eu duvido que sem uma sociedade civil proativa essas obras tivessem saído, né? Então, eu gostei muito de ver você colocar isso na discussão, né? Porque é o que nos motiva, em última análise, a estar aqui, pro bono aí, seguindo o Bruel aí 2, 3 horas aí, às vezes com o Stefanello nos leva até 1 da tarde aí e tal, né? Mas eu acho que isso que nos motiva e nos faz buscar trabalho, vir aqui todas as terças e seguir trabalhando fora daqui. Então, te agradeço muito, parabéns pela apresentação, é um negócio que eu particularmente fico muito feliz em ouvir. Jaime, doutor Herodes, por favor. Agradeço aí as congratulações, Sunier, e aproveito aqui o gancho para a gente lembrar aqui alguns detalhes. O incremento do calado, decorrência da retirada parcial das pedras das palangas lá, eu nunca acerto direito o nome, acabou, segundo algum relato, que eu não lembro se foi do Marcos do Macoste, do Nelson ou do Horácio, ou de algum outro amigo, no sentido de que houve uma redução expressiva de custo do transporte decorrência do fato de navios de maior porte conseguirem atracar no mesmo local. Puxando um gancho aqui numa paralela do comentário do Fayet, essas questões da agricultura, por exemplo, a gente discute muito pouco ainda, salvo o Canal Rural ou algum outro lugar do gênero, por exemplo, a questão do que se alega existir periodicamente de doenças no nosso gado. Qual que é a finalidade, de onde vem isso? Segundo algumas matérias que eu tive acesso, vem de criadores de gado dos Estados Unidos, que plantam, de alguma forma ou outra, alguma notícia desse gênero, e o reflexo prático aqui, acho que alguns devem saber do relato que eu vou fazer aqui agora, o Gustavo Fruit teve que dizimar a criação dele de carneiro, porque disseram que estavam com alguma doença, não lembro se era, não vou citar nome errado aqui, mas enfim, que estavam com alguma doença qualquer. Então a gente sabe que o jogo é muito pesado do sistema econômico, o jogo, digamos assim, dos outros países em nosso desfavor, para que continuemos com o menor crescimento e desenvolvimento que possível, porque há como aquela teoria dos vasos comunicantes, né? Conforme o que eles consigam estar colocando material de produção deles, produtos de produção com valor agregado deles, logicamente não é um espaço comercial econômico que estará sendo
utilizado por produtos nossos aqui brasileiros, por carne brasileira, enfim, qual produção seja ela, né? Mas agradeço os comentários, Suni, não esperaria nada diferente de um dos nossos maiores enxadristas aí do país. Obrigado, doutor Rhodes. Bom, não tendo mais ninguém inscrito aqui para fazer uso da palavra, antes de prosseguir com a segunda parte da reunião, aqui para um bate-papo entre todos aqui, eu gostaria de passar a palavra para o presidente do Movimento Pro Paraná, Marcos Domacoste, para os agradecimentos ao nosso ilustre palestrista de hoje. Caro Bruel, Herodes, foi uma satisfação muito grande ter passado aí pouco mais dessa hora e meia, te ouvindo com lucidez, com conhecimento, com propriedade, e a gente, como bem disse o Jaime Sunier e muitos que o antecederam nas colocações, Suti, Stefanello, Horácio, Nelson, enfim, todos aí que participaram. Foi extremamente importante a tua participação e nos enche ainda mais de motivação que com a OAB junto conosco, aí, junto com esse G10, ou seja lá como for, com o CEPAR, com FAEP, com FETAEP, com FETranspar, FEComércio, etc., a gente terá, por certo, um terceiro setor ainda mais forte e representativo. E hoje as conquistas que a gente comemora, que é das palanganas, que é da terceira pista do aeroporto, que é da segunda ponte Brasil-Paraguai, em breve estarão aí ainda com uma lista ainda maior de conquistas para a infraestrutura e por desenvolvimento do nosso Estado. Está aí a engorda de Matinhos sendo feita, que teve a nossa participação. Importante destacar, quando a gente fala em governo, né, o esforço do atual governo, e um destaque especial à gestão do Márcio Nunes, aí na Secretaria de Desenvolvimento de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, né, no sentido de acolher as nossas demandas e ser um interlocutor muito ativo junto ao governo. E isso nos ajudou bastante também nesses posicionamentos. Me refiro aí da engorda da Praia de Matinhos, onde nós tivemos um papel importante. E, por certo, com a vinda da OAB, o nosso grupo se fortalecerá ainda muito mais, né? Um grupo que não tem dono, é um grupo onde todos participam, todos são bem-vindos e o que interessa para todos nós é o desenvolvimento econômico e social do Estado do Paraná. As contribuições hoje tuas agregaram e enriqueceram muito essa nossa reunião. Eu agradeço, em nome do Movimento Pro Paraná, a tua participação e, por certo, o Nelson fará o mesmo em nome do Instituto de Engenharia. Muito bom ter você conosco. Um abraço. Presidente Nelson, por favor. Bem, Herodes, no momento eu passo a chave na reunião, certo? Mas eu agradecendo imensamente a tua presença, tenho certeza que essa integração que a própria OAB faz, certo? No momento em que na sua comissão de Direito, Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável, ela tem consultores, certo? Que são engenheiros, são profissionais de renome, você já citou um aí, o João Arthur, né? Tem o Celso Close, então tem uma série de pessoas, né? Helder Noco, certo? Também, então tem uma série de pessoas, né? Que são especialistas nas suas áreas e realmente faz essa integração. E aqui, né, o que a gente procura com isso é fazer também essa integração no aspecto da infraestrutura um pouco mais, vamos dizer, a gente é muito pragmático nas coisas, né? A gente consegue enxergar aquilo que realmente traz um bom benefício para o Estado e é necessário. Ninguém aqui está defendendo ideias mirabolantes, não, ideias práticas e aplicáveis e que têm resultados ponderáveis e necessários para a sociedade, como foi destacado aí, certo? E a tua participação na apresentação realmente colocou os pontos fundamentais que nós consideramos aqui também, certo? E sempre é bom a gente ter mais um subsídio para que a gente possa realmente continuar.
E a participação da OAB, com certeza, é fundamental para fazer, eu não digo um contraponto ao Ministério Público, mas contraponto a essa negativa. É até muito mais fácil negar do que dizer sim. Pelo amor de Deus, nós temos que mudar isso, nós temos que trabalhar o sim, e é isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos aqui buscando sim. Nós queremos isto e vamos buscar os caminhos para que isso seja a realidade. Como já foi dito aí, as diversos sucessos, a terceira pista, a ponte, engorda, né? Então, uma série de coisas que já se conseguiu, pedra palangana, então, tudo isso, certo? Nos anima a continuar, que nós estamos no caminho certo, certo? Daqui, sei lá, 10 anos, tá? Nós vamos fazer um histórico daquilo, das conquistas que a gente conseguiu, certo? E tenho certeza que os resultados são muito significativos e ninguém, diga-se de passagem, ninguém aqui neste fórum ganhou 1 centavo por esse trabalho. Aliás, puxamos do bolso para estar aqui, inclusive, né? A gente paga para estar aqui só para você. Então, isso é o mais importante, sabe? Entender? Essa é a grande realidade que está aqui, essa união, essa força. Às vezes divergimos, né, em algum ponto ou outro, mas, de repente, a gente consegue... Bom, onde é que nós convergimos? Nesses pontos. Então, é isso que nós vamos defender, essa é a nossa bandeira, essas serão as nossas bandeiras. Isso é o mais importante, e tenho certeza que a OAB vai vir junto conosco, né, nessas bandeiras aí, e mais uma vez agradecendo a você e também a presidente Marilene. Tá? Obrigado, uma salva de palmas aí para você. Aí, tá? Obrigado, presidente Nelson, obrigado, presidente Marcos. Bom, normalmente a fala dos nossos presidentes é no encerramento da reunião. Nesse caso, não é um encerramento da reunião, é um encerramento apenas da fala do apresentador. O Herodes, como é participante do nosso grupo, ele sabe, né? Nesse momento, com convidados externos, a gente deixa à vontade para o nosso palestrante poder ficar, até ser retirado da reunião, e a gente continua discutindo o assunto nosso e revisando nossos assuntos de todas as semanas. Como você é membro do grupo, você está, claro, convocado a permanecer na reunião, e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre os próximos assuntos aqui. Nós temos já agendado o momento... Ok, muito obrigado. Não chegou ainda o momento Stefanello, que esse sim é depois do encerramento oficial da reunião, é que é o nosso bate-papo descontraído. Mas eu estava falando, nós temos programado aqui para a próxima semana a Rumo, que faz tempo que nós estamos procurando para que eles viessem nos fazer uma apresentação dos seus estudos, da avaliação da situação, principalmente tendo em vista essa antecipação da renovação do contrato de concessão da Malha Sul e os reflexos recentes, que no segundo semestre do ano passado nós tivemos muitos fatos acontecendo com relação à Ferroeste e a nova Ferroeste. Na outra semana, lá do dia 10, nós também estamos gestionando com o COSAC e queremos que ele venha nos dar uma aula aqui, uma atualizada sobre o assunto xisto, gás de xisto e todas as outras formas de aproveitamento de gás, que é importante não só para o nosso conhecimento, mas também que o nosso Estado é um potencial produtor dessa riqueza. Então, estão essas duas... Já temos 2 programadas na frente, estamos ouvindo sugestões para novas apresentações. A partir do mês que vem, o nosso presidente Nelson vai tirar justas e merecidas férias, mas nós vamos continuar com as nossas reuniões aqui. Quem sabe ele interrompa o passeio lá pela Oriente Médio, lá onde ele vai estar, lá tal, para ver uma... Estou judiando de você. Mas nós soubemos que ele vai levar o computador, então parece que toda terça-feira, 10 da manhã, mesmo lá em férias, ele entra. Então parece que ficou isso, o combinado. Pois é, tem um problema do fuso horário aí, mas tudo bem. Isso aí nós temos. Mas eu gostaria de ouvir a palavra de todos aqui com relação a alguma sugestão. O assunto pedágio, eu acho que a gente tem que voltar a fazer um acompanhamento, né? Atualização.
atualização e um acompanhamento. Eu estou vendo que o Ademar aqui está pedindo a palavra. Por favor, Ademar. Então, rapidamente, Bravo, bom dia a todos aí. Eu recebi um telefonema ontem do Pedro pedindo que manifestasse as desculpas deles aí por não poder participar hoje da reunião. E, ao mesmo tempo, Nelson, ele me comentou uma possível reunião sobre o litoral. Então, só para lembrar isso, né? Primeiro, transmitir a desculpa do Pedro aí, que ele me fez de portador, e daí lembrar esse assunto aí para você encaminhar, por favor. Obrigado. Não, eu vou. A ideia, viu, Bruel, é ver se no dia 10 a gente consegue fazer as duas coisas, uma apresentação aí do COSA, que eu não sei se vai, que vai ter o fracking, né, também, então não sei quanto tempo vai pensar. Eu vou falar com o COSA se dá tempo em 1 hora de fazer tudo. E aí a gente traria o Gebran, que é presidente da comissão lá do desenvolvimento do litoral, certo? Que está trabalhando sobre isso. Então, vamos ver. Eu converso depois, eu te dou um feedback a respeito disso. Tudo bom. A gente deixa isso alinhavado daí. O Gebran é presidente da comissão de... Desenvolvimento litoral. Litoral. Desenvolvimento litoral. Só para tomar nota. Não é uma comissão formal, existe uma comissão formal do governo, mas não é essa, é uma dos empresários da sociedade e tal, certo? Tá? Eles estavam junto conosco lá quando a gente defendeu a engorda de matinho, subimos lá no caminhão de som, etc., né, que estava o pessoal aqui do meio ambiente do IEP, eu subi lá também para discursar, então ele estava junto conosco lá na engorda, né, nessa defesa lá no caminhão da defesa da engorda do litoral, certo? Então, e esteve conosco lá na reunião no Porto de Paranaguá, certo? Ele estava conosco lá. Inclusive, ele é ligado a meio de comunicação lá no litoral. É, isso aí. Tudo bem. Não sei se mais alguém gostaria de dar alguma sugestão, ter algum aviso, senão nós podemos partir para o encerramento da reunião e ficarmos no nosso momento Stefanello. Eu gostaria de fazer uma observação para nós aqui. Eu peguei o valor econômico de hoje, tratando do Rodoanel Norte de São Paulo. E eu tenho uma preocupação que Curitiba está tendo um estrangulamento muito grande pelas características geográficas e pelas rotas que passam por aqui. Eu não me lembro se eu mandei para vocês um mapa de densidade de tráfego que foi feito pela EPL há alguns anos atrás. É impressionante porque nós temos o sul do Brasil todo, ele praticamente passa por aqui para se conectar com o resto do país, né? E ainda na nossa Interlândia está o Paraguai, Argentina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, mais intensamente, né? Você veja que as exportações de grãos de Paranaguá, mais ou menos uns 10%, 12%, vem dessas outras regiões. Então, tudo isso aqui exige que nós tenhamos realmente muito, muito bem feito para poder evitar que a cidade venha se estrangular nos próximos anos. Eu não sou o especialista para esse planejamento, mas eu sou um cara que enxergo essa encrenca que nós estamos metidos aí. Até porque no início da pandemia, eu todo dia de manhã ia buscar minha secretária lá perto de Almirante Tamandaré e frequentei o contorno norte e o contorno leste. É impressionante o atraso em que nós estamos nessa questão. Então, eu queria, talvez, se vocês aí têm uma ideia sobre isso, alguém que possa ter um conhecimento mais profundo disso, não é? Trazer alguma ideia, não uma ideia para a semana que vem, mas uma ideia num horizonte de 20, 30 anos, minha gente.
eu ainda vou viver mais 46 anos, então eu não quero, né, me incomodar muito com congestionamento de trânsito. Então, eu não sei vocês se vão mais 50, mas eu acho que vamos, né? Então, eu gostaria de deixar esse tema aí, porque isso é muito complicado. E agradecer ao Horácio, porque ele mencionou a alternativa da BR-277 Paranaguá. Isto aí, minha gente, isto aí é um negócio que vai explodir rapidamente. Botem na cabeça. Estamos brincando com esse negócio da 277. Obrigado. Obrigado, Faye. Só lembrando, Faye, esse assunto foi já discutido muitas e muitas vezes, isso do contorno norte de Curitiba e por que ele não termina. Já veio gente, o João Arthur foi um dos primeiros que nos pôs ao par desse assunto. Daí veio da empresa tal, empresa aquela, porque a dona do pedágio lá quer passar por um lugar que não dá, no outro lugar lá tem a Embrapa. É um ping-pong aí de empurra, complicado, mas realmente bem lembrado, a gente tem que voltar nesse assunto. Mas olha, esse rodoanel que nós temos aqui em Curitiba, isso aí é michuruca, isso aí não dá conta. Isso aí hoje já não tem, não resolve o problema. Você imagine daqui a 20 anos o que vai acontecer. Eu tenho a impressão que aqui nós temos cabeças que sabem pensar nisso, então vamos começar a mexer já. E aproveitar para definir áreas de servidão. Você não precisa fazer a obra, mas você definir áreas de servidão e já tomar providência para o futuro, nesse sentido, né? Isso é o que eu estou tentando fazer hoje, lá no Pará. Já nós temos 3 grandes projetos lá, e definindo áreas de servidão, porque daqui a 10, 20 anos, aí, meu filho, está tudo ocupado, daí é uma encrenca crescente. E aqui nós já estamos com grande parte ocupado, mas ainda tem uma chance de achar uma beira aí. Vamos lá. Está aí uma boa ideia. Isso de definição da área de servidão está mais na mão do governo do estado. Daí, pena que o João Arthur não está aqui, ele pode nos dar uma ideia e é um assunto para a gente discutir mais nos próximos dias, começando por, quem sabe, o primeiro passo realmente seja pela definição dessa área de servidão. Bom, eu acho que nós podemos encerrar o nosso tempo formal aqui, começar o momento Stefanello. Então, eu convidaria só por formalidade o nosso presidente do Instituto de Engenharia para fazer o encerramento formal dessa nossa reunião de hoje, e depois teremos mais um pouquinho de lazer no momento Stefanello. Presidente Nelson, por favor. Bem, obrigado, Bruel, obrigado pela presença de todos, certo? É uma satisfação enorme a Redobrado, porque a gente, toda terça-feira, sabe que vamos ter muitas atualizações, muitas novidades, muito conhecimento, certo? E muito trabalho na sequência aí para que realmente as ideias, as propostas sejam implementadas e traçamos os caminhos para isso, né? No dia de hoje, então, tivemos a excepcional palestra do amigo e colega aí, Herodes, certo? E a intervenção de todos os participantes aí, não vou nominar, porque de repente eu omito um deles, e agradecer a presença de todos, e continuamos aí na terça-feira que vem com a palestra da Rumo, certo? Que é sobre a renovação antecipada da Malha Sul aí, certo? Tá? Então, agradeço a todos estão convidados, e vamos aí ao nosso momento, Stefanello. Felizmente, hoje estamos terminando 2 minutos antes do horário, certo? Parabéns a todos pela eficiência aí dessa reunião. Obrigado a todos. Obrigado. Rapidamente aí,